Eu venho te convidar, vem curtir a nossa vibe. Seminário de grafite, vem trazendo várias artes. Não esquece nada nos cala, até os muros fala, não esquece nada nos cala, até os muros fala. No dia 22, na PUC Liberdade, a partir das 9 horas, fica na atividade. No dia 22, na PUC Liberdade, a partir das 9 horas, fica na atividade. Seminário de grafite, arte e inclusão social nas cidades. Realização PUC Minas e Projeto Providência. Meu nome é Roger G. Hoje eu sou DJ, mas eu me iniciei dentro da cultura hip-hop como b-boy e como grafiteiro. Eu fui um dos primeiros grafiteiros de Belo Horizonte. Eu queria falar um pouco assim, de como surgiu o grafite aqui em Belo Horizonte, sobre sua história aqui, de como ele surgiu também na matriz que a gente acha que é os Estados Unidos, né? Tem uma polêmica muito grande que as pessoas lá falam que o grafite não é hip-hop, que o grafite não faz parte do hip-hop. Até o DJ Grandmaster Flash já falou que o grafite não faz parte do hip-hop. Eu até concordo, até certo ponto eu concordo com isso, porque o grafite ele surgiu muito antes do hip-hop. O grafite surgiu nos meados dos anos 60 e ele não tinha nem nome de grafite, ele tinha nome de writers. Se vocês quiserem conhecer mais sobre isso, tem um documentário muito bom no canal de TV da Red Bull, que tem um documentário que chama Writers, e eles vão explicar essa história toda de como surgiu os primeiros, que a gente fala, pichadores, né? Writers seria como se fossem pichadores. Que não existe diferença entre grafite e pichação. Uma vez eu fui falar isso, eu quase fui decepado. Eu vou explicar mais ou menos por que no Brasil existe essa diferença de grafite e pichação. Quando a gente começou a pintar mesmo, direto na rua, a gente era parado muito pela polícia. E a gente andava com os nossos bloquinhos de desenho e com fotos. O argumento que a gente evitava de ser preso, ou evitava de ser agredido pela polícia, é que a gente falava, não, ô moço, isso aqui não é pichação não, moço, isso é arte, olha o que a gente está fazendo e tal. Aí a gente abria o bloquinho, mostrava para ele o que a gente estava fazendo, mostrava as fotos, aí eles olhavam, ah, é mesmo, isso não é pichação não, isso é arte. Então, eu acho que isso foi um dos argumentos que no Brasil, isso não foi só em Belo Horizonte, isso também foi usado em São Paulo, com Gêmeos, com Tim, com Binho. Acho que isso foi um dos argumentos que o pessoal começou a achar que o grafite não veio da pichação. Na realidade, a pichação é uma forma de grafite. Para início de conversa, essa palavra grafite, ela não existia nas ruas, né? Existia writers. Ela só foi aparecer na mídia nos Estados Unidos em volta de 72, 71. Houve uma matéria muito grande para falar sobre os writers, aí os repórteres começaram a falar que eram grafite, supostamente de um termo usado, acho que da Roma Antiga, uma coisa assim, se eu não me engano. Enfim, então o grafite, ele é uma das formas dos writers. A gente começa com os tags, que são as pichações, aqui no Brasil é dado como pichação. Dos tags a gente passa para os trawups, que são os grafites feitos mais rápidos, corridos, para você ter mais tempo de fazer mais. E depois você passa isso para os bubbles, depois dos bubbles você passa para os pieces, dos pieces você passa para os bombs e dos bombs para os murais. Quando chega nos murais, as pessoas começam a identificar que não é do meio do grafite. Ah, isso é arte. Isso é arte. É simplesmente para agradar as pessoas que não são do meio, falar que pichação é feio e que grafite que é o bonito. Eu era pichador, todo mundo que fez grafite era pichador. Se alguém falasse, ah, é mentira, não, a gente fazia pichação. O problema é que eu acho que muito pichador quer falar que é artista também. Ah, eu sou artista. Mas eu acho isso um pouco
meio chato de falar, porque vai tirar da pichação o que é o mais legal da pichação, que eu acho que é o anarquismo. A pichação é revolucionária, ela é a inquietação de fazer alguma coisa na cidade que as pessoas não estão te dando voz. Então aquelas pessoas, a maioria dos pichadores que eu conheci nos anos 80, nos anos 90 e um pouco entrando ali nos anos 2000, quando começou mesmo a pichação, a ideia é que essas pessoas sejam vistas, só isso. As pessoas querem ser reconhecidas. As pessoas vivem num mundo extremamente massacrado. Então elas querem ser vistas. Adolescente, coisa de criança, nós vamos pintar. Algumas têm uma observação um pouco além e começam a fazer coisas diferentes. Então quando a gente começou a fazer pichação com pincel atômico, por exemplo, a gente fazia nos ônibus, fazia nos muros. Aí do pincel atômico, a gente começou a fazer desenhos, outros desenhos, e foi criando talvez uma forma de arte. Então, eu acho polêmico falar sobre isso, mas grafite e pichação é a mesma coisa, ok? Então, a primeira vez que eu vi alguma coisa assim, que eu entendesse como grafite, que eu não entendia patavina nenhuma do que eu tinha visto, né? Foi, eu acho que mais ou menos em 1977, 78, acho que eu tinha 7, 8 anos de idade, e eu vi o filme do King Kong. Eu lembro do filme King Kong? Aí no filme King Kong ele vai mexer nos vagões de metrô para derrubar e tá tudo pintado. Eu já fazia meus desenhozinhos ali, eu falei, o que é aquilo? Eu achava que aquilo era até mesmo coisa cenográfica do filme, né? Então foi a primeira vez que eu vi aquilo. Depois eu vi um filme que chama Anjos da Guarda, que conta a história de um grupo que fazia uma proteção comunitária dentro dos vagões de metrô de Nova York, e esse filme mostrava muito grafite, assim. Aí a partir daquele momento eu fiquei louco, eu queria saber o que era aquilo, o que é aquilo, de onde veio aquilo, e infelizmente a gente não tinha informação nenhuma, né? Aquilo era uma expressão que era de Nova York naquela época, e que a gente andando na cidade, a gente via algumas pichações e a gente correlacionava mais ou menos aquilo. E um dos caras que eu via muita pichação era do Celton. Celton, que vende a revistinha aí no Sinal, não sei se vocês conhecem o Celton. Ele escrevia já naquela época, mais ou menos no início dos anos 80, Leia Celton. Desde essa época ele já fazia essa pichação. Então, chega no Brasil o hip hop. Chega em 1983. Aí a primeira cena que eu vejo de hip hop do filme Flashdance. Em seguida eu vi um videoclipe que chama Buffalo Girls, do Malcolm McLaren. Aí é a primeira vez que eu vi um cara riscando com spray, fazendo um desenho. E eu falei, putz, isso é aquilo que eu vi no filme King Kong, é aquilo que eu vi naquele filme dos Anjos da Guarda, e o cara tá fazendo ali. Então ele escreve Buffalo Girls, se alguém tiver a oportunidade depois de ver esse vídeo, é do Malcolm McLaren, Buffalo Girls. E nesse vídeo ele mostra toda a expressão do hip hop. Então quando fala lá, o grafite não faz parte do hip hop, ok, ele não faz parte porque ele começou antes, mas como ele fazia parte de um contexto de um bairro que chama Bronx, o hip hop apropriou daquilo que já existia e colocou dentro daquele formato do hip hop, tá? Então, enfim, aí eu comecei a procurar saber onde eu ia ver aquelas imagens de novo, porque aquilo passava uma vez na televisão, no final de semana, talvez, não repetiria mais, então, onde que eu começo a fazer isso? Foi aí que saiu uma revista que chama Dance Break, aí tinha uma foto de uns dançarinos de break na frente, aí tinha um primeiro lugar onde eu podia parar, olhar uma revista e começar a fazer os meus primeiros traços de grafite. Que é essa primeira foto aqui, você pode ampliar ela para mim, por favor? Esse bonequinho aí, feito pelo grafiteiro Skinny. É um bonequinho fumando baseado. Então, na revista tinha esse grafite com alguns outros que chama, onde foi feito em Nova York, chama Hall of Fame Graffiti.
E aí eu comecei a copiar isso aí feito louco, copiando, até vir as outras informações, que veio um filme chamado Breakdance, e no Breakdance já tinha algumas coisas. Depois eu vim com uma outra informação. Você pode passar, Sabrina? Pode? Não, não, só coloca na pasta. Aí eu mostro a foto. Aí veio essa segunda foto, que saiu também na revista, que já tinha aqueles grafites ali no fundo. Esses caras são da Rocksteady Crew. E tinha aqueles grafites ali no fundo, ali eu já comecei a copiar essas letras. Oh, aqui tem alguma coisa que dá pra gente copiar. Pode voltar na pasta? E depois a gente conseguiu essa foto. Essa aí é a segunda. Wild Style, que é um filme, é um dos primeiros filmes de hip hop, que foi lançado em 82. Aí a gente começou a copiar exaustivamente. A gente não tinha técnica, então tudo se começa copiando. Pode voltar na pasta, por favor. Depois dessas fotos, aí veio o filme, o grande filme que a gente considera um divisor de água dentro da cultura hip hop, que é o filme Beat Street. É o que a gente fala o seguinte: o hip hop começou no Brasil depois desse filme. Ele veio em 83, mas depois desse filme a gente entendeu o que era hip hop. Aí os primeiros grafites, a gente viu os caras pintando mesmo, foi nesse filme. Aí tem uma sequência de foto ali, essa foto 3, por favor. É um grafite feito no metrô. Mas pode passar para 4. Esse também. Para a próxima. Esse aí também, do Beat Street. A gente copiava isso exaustivamente, porque eram as únicas coisas que a gente tinha como referência. Então, isso vinha em capa de disco, isso vinha em algumas revistas. Acho que a próxima também é. Esse é um dos personagens do filme, que chama Raymond. Na realidade, ele não é grafiteiro. Quem fez esses grafites também não era grafiteiro, porque os grafiteiros ficaram com medo de fazer grafite no filme, porque eles achavam que a polícia ia pegar eles, né? Então eles falaram assim: não vamos fazer não. Mas no fundo era a birra dos caras mesmo, eles não queriam fazer e tal. Você pode voltar na pasta, por favor? Acho que foram esses filmes até em 1984. As únicas referências que a gente tinha era isso. Depois a gente não teve nada. Aí lançou algumas capas de discos, que a gente começou a ter muita referência. E a primeira foi essa capa, a número 7, ali, por favor. Essa capa do Jelly Bean Out of Sky. Jelly Bean é um produtor de música, inclusive namorou a Madonna, esse cara. Então a capa do disco dele foi feita pelo Sim, se eu não me engano, Sim Quick. Eu não lembro o outro grafiteiro. Essa capa de disco foi a base do grafite em Belo Horizonte. Quem estava fazendo grafite em Belo Horizonte pegava essa capa. Essa capa, para você ter ideia, a gente olhava com lupa para ver os detalhes, para procurar os detalhes, para a gente começar a entender o que os caras estavam fazendo. Isso é em 1985, tá? Pode passar? Não, volta na página, por favor. A contracapa, deixa eu ver. Lá em cima, capa 2. Era essa capa aí que a gente olhava com lupa. A gente via com lupa e ficava olhando: o que tem aqui nesse cantinho? O que tem nesse cantinho de cá? O que tem nesse negócio aqui? Esses cantos aqui, ó. Puta, mano, isso aqui era o ouro. A gente tirava tudo dali. E pode tirar, por favor. E depois dessa capa veio uma capa de uma banda de heavy metal, que chama Twisted Sister, essa capa aí. A gente também copiou muito essa capa. É uma banda de heavy metal, o grafite foi feito pelo Vulcan. Então todas essas referências até 1985. E em 1985 a gente teve audácia, vamos fazer grafite no muro. Porque até 84 a gente fazia grafite só nas camisas, nas fitas, em papel,
a gente não tinha feito nada em muro. Aí, em 1985, a gente foi no Bowl da Anchieta, de skate, que era um lugar mais escondido, não tinha polícia. Vocês têm que lembrar que isso era uma época da ditadura militar, tá? Então era perigoso você fazer isso. Então não tinha polícia, era meio que abandonado, só ficavam os skatistas lá, e tinha uns amigos nossos que eram skatistas. Vamos fazer grafite lá, vamos. Ah, desculpa, mas antes disso, na mesma região do Bowl da Anchieta, apareceu um grafite que a gente não sabia o que era. Quem fez esse grafite aqui? De onde veio? Como que é isso? Tal. Provavelmente algum gringo, alguém que veio aqui e fez o grafite em 1985 em Belo Horizonte. Aí a gente teve uma certa vontade de fazer, e a gente fez no Bowl da Anchieta esse grafite, em 85. Pode voltar na pastinha, por favor? Aí, durante esse período, a gente começou a praticar muito grafite. Aí apareceu um moleque na cena, que aí eu acho que eu considero mesmo que é o primeiro grafiteiro de Belo Horizonte. Eu falo que sou eu, que eu fiz lá no Bowl, mas eu era mais b-boy do que grafiteiro mesmo. Eu fazia grafite e tal, mas meu foco era dançar break. Mas eu estava pintando. Mas surgiu um cara que o foco dele foi começar a fazer realmente grafite, dentro daquele universo todo que a gente estava vivendo. E é esse molequinho ali, ó, se você puder colocar Ângelo Grafite. Esse aí, ó, é esse primeiro. Ele é mais pesadinho. É o Ângelo. A história dele, ele morava no bairro. O Carlos Prates, não sei se vocês conhecem o bairro Carlos Prates, ele foi um dos primeiros polos de artistas de grafite em Belo Horizonte. Concentrava muitos artistas ali, Carlos Prates, Caiçara, porque tinha linha de trem, então todo mundo invadia a linha de trem para ficar fazendo grafite. Tinha uns muros lá no bairro das fábricas, tinha uns montes de galpão e tal, então eu ficava ali praticando grafite ali. E o Ângelo, ele era um dos moradores ali do Carlos Prates e ele era pichador. Inclusive, ele foi um dos maiores pichadores de pincel atômico de Belo Horizonte, na época. E aí um vizinho falou, vou te levar na casa de um cara que faz grafite. Ele, que porra é essa de grafite? Que grafite? Então, vou te levar lá. Aí o cara baixou na minha casa 8 horas da manhã, ficou olhando meus quadros, que eu fazia muito quadro de grafite. Ele ficou olhando os quadros, ficou olhando, pô, mas eu faço desenho de pincel atômico também. Ele fez, aí eu falei, pô, já vi seu desenho no ônibus, tal, você que faz um anjinho, né, tal. Aí a gente já começou a ter uma relação, aí o cara começou a frequentar a minha casa todos os dias, eu ia pra casa dele todos os dias. E ele tinha um privilégio que a gente não tinha nessa época, que era complicado. Ele conseguiu uma bolsa de estudo de arte. Ele podia estudar pintura em tela e tal, ele conseguiu essa bolsa através da mãe dele. E aí ele se dedicou muito ao grafite em Belo Horizonte, e ele foi o cara que, se encontrava com ele fedia tinta, se encontrava com ele estava sujo de tinta, se encontrava com ele estava tirando meleca de tinta no nariz. Tava lá, que isso, Anjo? O tempo inteiro ele estava pintando. Se alguém já assistiu o filme que chama Style Wars, se você vê Style Wars, você vai ver esse cara. Ele era desse jeito, estava o dia inteiro na linha, estava o dia inteiro pintando e tal, e junto com outros. Pode passar na pasta, por favor? Esse é um grafite que ele fez na tela. Volta só na pasta um instante. Esse grafite número 8, por favor. Esse grafite é do Lee, um grafiteiro. Eu tive a honra de conhecer ele em Nova York, das últimas vezes que eu fui. A gente era muito pesquisador. Não tinha internet, né, gente? Então você tinha que viver nas livrarias. A gente procurava livro feito louco. E os pessoal nas livrarias falavam pra gente, vocês têm que chegar antes dos caras de agência de publicidade, porque eles compram tudo, eles têm dinheiro e compram tudo, a gente não tinha dinheiro. Então você tem que chegar antes, porque os caras de agência de publicidade compram esses livros tudo. Aí a gente chegava e tentava comprar o livro, juntava uma grana, ou pedia para segurar o livro pra gente. Era muito difícil comprar esses livros, o livro importado era complicado. E o Ângelo achou um livro que tinha esse grafite também, que é o grafite do Lee. E ele
apaixonado com o Lee, ele copiou o Lee até não poder mais, né? Nessa época a gente copiava grafite mesmo, a gente tinha o nosso estilo, mas quando aparecia uma coisa diferente, a gente copiava aquilo, através de tanta gente copiar, a gente tinha o nosso estilo futuramente, e ia mesclando em vários outros estilos. Aí pode voltar naquela foto, por favor? Essa. E como a gente tinha muito medo de pintar no centro, acho que a vontade nossa era de pintar no centro da cidade, né? Um dia vamos fazer um grafite no centro e tal, mas a gente tinha meio medo de fazer grafite no centro, né? Aí o Ângelo teve a ideia de pegar esses tapumes aí, ficavam uns tapumes na rua para tampar buraco, ou tapume de construção, a gente arrancava os tapumes, pregava ele e o Ângelo fazia os grafites nos tapumes, a gente carregava do Carlos Prates até o Palácio das Artes na cabeça e acorrentava os painéis lá no Parque Municipal ali do lado. E esse era um dos painéis que o Ângelo fez inspirado no grafite do Lee. Esse grafite é de início de 88, mais ou menos, final de 87, início de 88, tem até a data ali, mas a foto foi feita em outubro, você vê que ele já está detonado, né? Porque as pessoas iam passando e arrancando, querendo levar para casa os pedaços do grafite. Aqui tinha uma caveira aqui. Aí falaram que os heavy metal na época, que tinha aqui em Belo Horizonte, gostaram da caveira e arrancaram a caveira e levaram, né, o pessoal do metal. Pode passar, por favor. E a gente começou a fazer vários, aquele Ângelo AK e o J lá em cima lá. Ângelo AK e J. Aí a gente começou a fazer painel. A gente tinha medo de fazer grafite no muro no centro, a gente levava os painéis. Então isso era um outro painel também que foi feito e a gente levou para o centro da cidade e amarrava lá, e ficava amarrado lá para as pessoas verem. E a gente pintava muitas camisas, tá vendo? As jaquetas eram pintadas, né? A gente sempre pintava as jaquetas que a gente usava, né? Pode voltar na parte? Aquela de Ângelo e Roger, de grafite, jaqueta. Aí a gente já estava começando a ter o nosso próprio estilo de grafite, e aí pintando em jaqueta, a gente ia cada vez mais aperfeiçoando. Pode voltar na pasta, por favor? Em 1980, assim, antes dos tapumes, né, da gente levar os tapumes para o centro, como eu falava, a gente ia para a linha e fazer grafite na linha de metrô. Aí em 86, eu e o Ângelo fizemos esse grafite ali. Está ali, Ângelo e Roger, grafite Blue Crazy. Nós fizemos esse grafite em 86. Infelizmente, me falaram que um desavisado que não sabia da história desse grafite foi lá e tampou, meteu tinta por cima para fazer um outro grafite lá. Se eu fosse registrar no Guinness, acho que esse seria o grafite mais antigo do mundo. Porque ele ficou de 86 até esse ano, não foi? Tá? Ficou de 86 até esse ano intacto, sem ninguém fazer nada nele. Então foi um desavisado lá e meteu tinta em cima e nem fez um grafite para tampar direito, né? E isso aí foi mó, assim, a gente vivia na linha fazendo as coisas e esse aí foi um dos grafites que a gente conseguiu registrar e está na linha. Pode passar. Tem esse outro grafite também aqui, esse Natal 1. Também feito por mim, pelo Ângelo. Tinha uma coisa que era interessante, quando a gente via os grafites nos livros, nos vídeos, nas coisas, quando você faz um grafite, você faz ele e ele está limpo, né? Você faz ele do jeito que você fez lá, você coloca a sua tag, e nos Estados Unidos as pessoas iam atropelando, né? Atropelando, o que a gente fala, as pessoas iam fazendo pichação em cima do seu grafite. Mas as pichação ficava tão legal em cima dos grafites que a gente achava que aquilo ali fazia parte de tudo, de todo o contexto. Então a gente fazia o grafite, agora vamos detonar ele todo, e saía pichando em cima do próprio nosso grafite, para dar essa sensação de uma coisa suja, uma coisa de rua, uma coisa do gueto mesmo, né? A gente queria sempre estar retratando o mais próximos possível das referências que a gente tinha.
Então esse grafite foi feito lá na Praça 12. Esse é o falecido Natalício, que era também fazer grafite e era MC. Pode voltar na pasta, tá? Deixa eu ver. Bom, enfim, toda essa década de 80 aí se resume um pouco nessa cena. Tinha muito grafiteiro na década de 80 e a gente entra nos anos 90 com uma nova rapaziada chegando no grafite, né? Inclusive um deles está sentado ali, que é o nosso amigo Binho. Em 1990 a gente começa a criar as crews de grafite, né? Eu tinha minha crew, o Binho tinha dele, né? Que era o Jets. E o Binho tinha uma relação muito grande com outro cara que era do meu grupo de grafite, que era o Ginho, o Serginho. E o nosso grupo chamava Arte Grafite. E foi a década que o grafite foi reconhecido comercialmente em Belo Horizonte. A gente tinha esse argumento de falar com a polícia, isso é arte, sei lá o que é, passava batido. E comercialmente, os donos de loja dos bairros começaram a ver, ô moleque, você não pinta a minha loja não? Faz esse desenho na minha loja, moleque? A gente pensava, quanto vocês cobram fazer isso? Vamos ganhar dinheiro com isso? Então tá, a gente vamos, R$500, sei lá, 200. Ou, eu não tenho esse dinheiro, então compra 30 latas de tintas pra gente que a gente está satisfeito. Compra 100 latas de tinta pra gente. Aí a gente começou a ter uma relação de comércio com grafite. E quem teve essa relação de comércio bem compensadora foi uma dupla de meninos que se chama Crazy Boys. Não sei se vocês já ouviram falar dessa dupla em Belo Horizonte. É o Carioca e o Godzilla. Esses meninos, pelo amor de Deus, eles ganharam dinheiro com grafite nessa época, viu? Porque eles pintaram tudo em Belo Horizonte. Tudo tinha grafite deles e eles cobravam. E a gente do Arte Grafite também conseguiu muito trabalho, né? Inclusive tem um aqui, a gente fez... Você pode mostrar ali, Jota? A capa independente do disco do Jota Quest. A gente fez, né? Pode voltar para mim, por favor. O Arte Grafite, essa foto, Arte Grafite Roger D, GMC, Ginho. Ali, ó. Do outro lado. Aqui, ó. Aí, o grupo era nós três ali. Eu, Roger D, GMC e o Ginho, que é o Serginho. Pode voltar na pasta, por favor. Então, nessa época, além da relação comércio com grafite, a gente começou a ganhar dinheiro, mas a gente não ganhava dinheiro porque aquilo ali a gente estava ganhando dinheiro para ficar rico, para bababá, bababô. A gente ganhava dinheiro para comprar tinta. A gente queria comprar tinta. Então, por isso que muitas vezes a gente fazia uma coisa de troca também. Ok, nós vamos fazer grafite e tal. Eu não tenho dinheiro para te pagar, então compra 100 latas de tinta pra gente. A gente ia lá, comprava 100 latas de tinta e a gente pegava aquelas latas de tinta e fazia os trabalhos que a gente gostava de fazer, que estava fora da coisa comercial. Mas a ganhar dinheiro mesmo, assim, a gente não ganhava muita grana, né? O Crazy Boy, sim. E tinha o grupo do Binho, Jets, né? Falecido O'Malley, que morreu também. Que também era um grupo que colava muito com essa coisa de estar fazendo grafite na rua com a gente, né? Que foi um boom do grafite em Belo Horizonte. E desde os anos 80, eu já tinha uma relação com São Paulo. Eu já conheci os Gêmeos desde de 1987. Já conheci os grafiteiros de São Paulo, já conheci os Gêmeos, já conheci o Bad, já conhecia o Viché. Então, desde os anos 80, a gente já tinha uma relação muito legal. Eu tenho 2 minutos para falar. Então, acho que eu vou bem resumir isso. Então, nos anos 90, apareceu um cara em São Paulo que chama Twister, que nos anos 90 ele era tipo meio um cara na cena do grafite mundial. E ele procurou os Gêmeos
através de um grafite que ele viu do Gêmeos. E ele ensinou tudo sobre grafite, técnica, misturar tinta para o Gêmeos. Ensinou tudo para ele, que o twist chama Barry, né? E o Gêmeos nasceu humilde, né? Como eles são uns caras super humildes, eles ensinaram tudo que eles aprenderam para todos os outros grafiteiros. Então, todas essas técnicas que tem, a gente não tinha todas as cores de tinta, ele ensinou a gente a misturar as latas de tinta, que você pegava a tinta de baixo com a tinta de cima, você colocava os pinos, apertava, aí uma tinta subia para outra, você construía um tipo de cor que não existia em paleta de spray em nenhum lugar. Você quer fazer um rosa, então como é que vamos fazer o rosa? Aí você ia misturando, testando. Como é que você faz o bico fino? O bico fino a gente faz assim. Como é que você faz traço grosso? Fact cap. Aí os caras, de onde que a gente consegue fact cap? A gente tem que olhar, a gente roubava os pininhos de desodorante, entrava nas perfumarias, via, roubava um monte de biquinho e ficava testando as latas para ver os que saíam mais grossos e tal. Então todas essas técnicas foi por causa do Barry, que ensinou para os Gêmeos, e os Gêmeos foi ensinando para todo mundo. Então ele foi passando para todo mundo em São Paulo e foi passando para todo mundo em BH. Então aí os anos 90 foi um pouco essa coisa da construção das técnicas de grafite de fato. Então eu vou mostrar algumas fotos com Gêmeos. Essa aqui é o Gêmeos e Roger G, por favor. Aí eu acho que já deu meus 2 minutos. Aí a gente fez um grafite, esse grafite a gente fez na Avenida dos Andradas, se eu não me engano. Em 1995 ou 96, não sei. Não, esse foi na Andradas. Foi grafitando BH. 96, 95, se não me engano. Pode voltar na pasta? Então, enfim, já que eu tenho só 2 minutos, aí eu parei de fazer grafite, fui ser DJ, me ferrei. Se eu tivesse conhecido no grafite, eu acho que estaria melhor. Aí depois eu parei em 1997 de fazer grafite, 97, 98, aí os caras me chamaram para fazer, depois de 10 anos, eu fiz aquela porcaria que tá ali, ó, Roger, os Gêmeos, Easy, Coió, São Paulo, 2007. Aí eu fiz essa porcaria aí. Depois de 10 anos, eu não sei pintar, mano, não sei pintar mais. Pinta aí. Eu achei curioso que eles falaram, e falei, puta, mano, legal pra caramba, se você for pra Europa, você vai detonar lá, porque os caras não tem esse traço mais. Eu falei, que isso, você tá louco, essa porcaria aí, os caras gostaram? Então, aí depois de 10, 11 anos, eu fiz esse trabalho aí com eles. Aí a gente saiu para pintar na rua. Tá o Gustavo lá no fundo pintando lá. E depois disso eu tive a felicidade de viajar com eles, né? Assim, fiz umas turnês com eles tocando como DJ. Aí eu tive a honra de conhecer a Martha Cooper, que a Martha Cooper foi a fotógrafa de toda a cena de grafite dos Estados Unidos. Aí eu fiquei um tempão batendo um papo lá com a senhorinha. E ela me mostrando os grafites. Eu fico até arrepiado de lembrar que a primeira foto que eu vi dela, você pode voltar para mim, Você volta naquela foto 2? Foto 2 ali. Essa foto. A primeira foto que eu vi dela, eu não sabia que era dela, foi essa foto aí. E ela falou assim, você pode abrir o armário aí, você pode tirar e pode ficar vendo as fotos que você quiser. Fico até arrepiado. A primeira foto que eu tirei foi essa. Aí eu tirei, só uma coisa muito divina de eu estar na casa dessa mulher. E a primeira foto que eu vi dela quando eu tinha 12 anos de idade, eu estou aqui na casa dela, eu tiro a primeira foto que eu vejo, é essa. Então eu tive o privilégio de conhecer ela. Depois eu tive o privilégio de conhecer vários grafiteiros de Nova York, que eu copiei, o Lee, por exemplo. E tive a oportunidade de pintar com os Gêmeos nos Estados Unidos. E tive a oportunidade também de ajudar eles a pintar aquele avião lá da Copa, da Copa do Mundo. Aí eu voltei meio... vou pintar de novo. Então acho que é mais ou menos isso, bem resumido aqui. Obrigado.